Olá, Coruja. Seja bem-vindo ao nosso primeiro encontro Coruja da disciplina de Ferramentas e Desenvolvimento Web. Prazer em conhecê-los, eu sou o professor Carlos Alberto. E o tema do nosso encontro, vamos falar hoje sobre dinamicidade em sites com JavaScript e CSS. Ou seja, nós vamos ver como tornar, né, recursos como mudar de cor de forma simultânea, você passar o mouse, ou adicionar um item, ou ao clicar no texto, mudar de cor. Então, esse é um recurso muito comum em sites modernos, e nós vamos ver como manipular isso, vou ter um exemplo de como fazer isso envolvendo as tecnologias JavaScript e CSS. Fique comigo, ok? Antes, vamos falar sobre os profissionais de desenvolvimento que trabalham com tecnologias web. Nós temos três tipos. Nós temos o profissional que trabalha, né, é, é, criando aplicações para o navegador, nós chamamos de front-end, né, aquele código que o navegador web mostra para a gente, né, quem faz isso é esse profissional front-end, que a gente vai falar daqui a pouco, né, mais a fundo. Nós temos também aquele profissional que trabalha, né, no servidor. No servidor, esse profissional é chamado de back-end. Ele trabalha com linguagem de programação, tecnologias de banco de dados. E temos aquele profissional que domina as duas tecnologias, front-end e back-end. O nome desse profissional é chamado full stack, ok? Então, cada empresa de desenvolvimento, ela possui a sua própria regra de negócio. Tem empresas que preferem, né, especialistas em front-end e especialistas em back-end, e empresas que preferem especialistas que dominem os dois, ok? Bom, agora vamos falar mais a fundo sobre o profissional de front-end. O profissional de front-end é aquele profissional que cria a interface do usuário e que o usuário vê e interage com ela, né? Ou seja, como eu falei para vocês, é aquele profissional que cria aquela interface que você usa no seu navegador, no seu dia a dia, né? Por sua vez, quando você coloca aqui na URL, quando você chega aqui na URL e coloca aqui www.globo.com do Enter, você está fazendo uma solicitação ao servidor, né? Então, eu vou clicar aqui no Conta Globo, né? Vou clicar aqui em Conta Globo, né? Eu não tenho uma conta, então eu vou criar uma conta grátis. Então, quando eu chegar aqui e preencher essas informações, né? O que você está vendo aí? Você está vendo o quê? HTML e CSS, tá? Então, o HTML são esses recursos que apresentam a informação. O CSS são os recursos que você está vendo aí de como essa informação é apresentada, né? Ou seja, cores, tamanhos, se está sublinhado ou não, né? Então, tudo isso é chamado de quê? CSS, é folha de estilo. Aí eu cheguei aqui, ó, coloquei, né, uma data de nascimento. Aí deu essa mensagem de erro, tá vendo? Né? Quando eu cliquei lá naquele link, eu trouxe as três tecnologias, HTML, CSS e JavaScript. Para não ficar, já imaginou? Eu coloquei propositalmente a data errada. Vai lá no servidor, o servidor analisa e retorna. Então, essa tecnologia que está por trás aí da validação da data é chamada de quê? JavaScript. Ok, Coruja? Então, as três tecnologias que dominam o desenvolvimento front-end, HTML, CSS e JavaScript. Nós temos também frameworks que são o quê? São ferramentas, como React, Angular ou Vue. Né? Todas as ferramentas são tecnologias JavaScript. Agora vamos falar mais a fundo sobre o back-end. O back-end, como eu falei anteriormente, é o que
é a lógica do funcionamento da aplicação que funciona onde? No servidor. A informação ela precisa estar armazenada em algum lugar. Ela está armazenada aqui, num servidor. Né? E como você viu ali, eu quando coloquei lá na URL o endereço eletrônico da página, né, eu fiz uma solicitação ao servidor. Então, naquele momento, eu estava como cliente. Então, o front-end é o cliente e o back-end é o servidor. Né? São as tecnologias do servidor. Aí nós temos como exemplos de tecnologias, nós temos a linguagem de programação Python, Java, PHP, C Sharp, né? Tem os frameworks também que fazem, desempenham esse papel, que é no caso do Node, Django, né? O Django, no caso, aí é para Python, né? O Spring é para Java. Temos bancos de dados aí como o MySQL, Postgre e o Mongo, ok? E, por último, nós temos o tal do Full Stack. Né? O Full Stack é aquele profissional, como eu falei anteriormente, que domina as duas tecnologias. Né? Então, ele pega uma aplicação web e faz tudo, né? Tanto a parte front-end como a parte do back-end. Né? Então, o nosso tema, vamos voltar aqui, o nosso tema é sobre o quê? Dinamicidade em site JavaScript. Para isso, nós vamos criar, né, um recursozinho dinâmico, né, uma coisa boba, e eu trouxe esse aqui. Né? Eu trouxe essa proposta aqui. Qual é a proposta? A proposta é que a gente crie um formuláriozinho que tenha um único campo, né? Ao lado desse campo, a entrada de dados, tenha também um botãozinho de adicionar tarefa. Aí, quando eu clicar em adicionar, ele vai gerar uma lista não ordenada. Para quê? Para exibir as tarefas. E quando, né? Então, toda vez que eu coloquei lá na caixa de texto lavar louça, cliquei em adicionar, vai descer com uma lista não ordenada, né? Aí coloquei lá lavar banheiro, de novo adiciona, coloquei lá limpar o carro, né? Adicionei. Então, quando eu clicar em, aí eu fui lá e lavei o carro. Cliquei lá em carro, lavar carro, a proposta é que, dinamicamente, ele mostra o texto riscado. E nós vamos usar o CSS para isso, ok? Bom, então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso utilizando um ambiente de desenvolvimento, que é uma interface, chamada VS Visual Studio Code. Tá? Então, está aqui o meu Visual Studio Code, ele está vazio, como você pode ver aí. Tá? Então, nós vamos clicar aqui em Novo Arquivo. Aí, aqui ele mostra os tipos. Tá? Então, eu vou colocar um arquivo de texto. Aí, só que eu quero especificar que eu vou usar o HTML. Aí, aqui no canto inferior direito, eu tenho aqui, tá vendo? Texto sem formatação. Aqui eu vou escolher o tipo, tá? Quando eu clico lá em texto sem formatação, ele me abre essa lista, uma lista mais complexa de recursos, de tipos de arquivo. Então, aqui eu coloco HTML, né? E agora eu vou começar a usar a minha IDE. O que eu faço aqui? Eu vou escrever HTML, aí ele automaticamente ele mostra tudo que começa com HT, tá vendo? Eu vou escolher HTML5, tá? Vou dar Enter e ele gera para mim uma lista, ok, pessoal? Gerou essa lista, o que eu faço? Eu vou vir aqui e vou colocar, né? Ele criou essa estrutura HTML, que eu vou falar sobre o que é essa estrutura, tá? Essa estrutura HTML que você está vendo aí, tá? Ela é composta de quê? Da tag HT, doctype, dizendo que é um documento tipo HTML. Depois nós temos a tag HTML, tá vendo aqui, ó? Eu estou estruturando para ficar mais fácil a compreensão, tá vendo? Então, como você pode ver, dentro de HTML, eu tenho dois. Dentro de HTML, eu tenho duas tags, tá vendo? Eu vou
dentro do HTML, eu tenho duas tags. A tag do cabeçalho, read, que se inicia na linha 3 e finaliza na linha 7. E temos, né, essa tag cabeçalho, é a tag que nós configuramos tudo o que que relacionado à forma como eu quero ver, né? Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui um exemplo do title, vou colocar aqui o textozinho, né? Vou colocar aqui no title, né? O que vai aparecer lá na guia lá do navegador, né? A mensagem, eu vou botar lista de tarefas, ok? Então, agora aqui, dentro de Buddy, é tudo que o usuário vai ver. Então, nós vamos colocar aqui 3 itens rapidamente. Vamos colocar, né, um input. Quando eu dou Enter, ele automaticamente monta para mim do tipo text, e eu vou colocar tarefa, vou colocar um ID aqui para identificar. Esse ID eu vou chamar de tarefa. Ok, pessoal? Vou chamar de tarefa. E agora eu vou utilizar um método dele chamado placehold. Esse método placehold permite configurar aquele textozinho que fica igual fantasma no campo. Eu vou chamar ele de nova tarefa. Ok, pessoal? Aí eu vou botar um comentáriozinho aqui, né? Só para a gente poder se guiar, um comentário. Então, pessoal, para você que está vendo pela primeira vez, né? A partir daqui, isso aqui é um comentário em HTML. Todo comentário é um sinal de menor, né? Uma exclamação, 2 sinal de menos, aí ele completou para mim a finalização. Então, aqui é o início do documento do corpo. É tudo que é visível. Ok, pessoal? Tudo que você vê no site, você coloca aqui em Buddy. Ok? Aqui embaixo, nós vamos colocar, né, o campozinho, uma mensagem para você saber que é o campo para a nova. Só que aqui eu esqueci de botar o som de menos, tá? Menos, menos. É um campo para a nova tarefa. Ok? E nova tarefa, botão e a lista. Ok? Então, criamos o botão que é o input, linha 11. Na linha 12 agora, vamos criar o botão. O botão é um botão. Ok? Botão, vou colocar a mensagem nele que eu quero, o quê? Adicionar. E eu quero que aconteça algo quando ele for clicado. Aí eu aciono o método onClick. Esse método aqui que você está vendo. E aí eu vou, o nome dele que é adicionar tarefa. Então, aqui eu tô configurando o nome de uma função que eu vou programar daqui a pouco. Ok? Adicionar tarefa. Agora, coruja, está faltando somente a minha lista, a UL, que é, né, a lista não ordenada. Eu dou Enter e agora eu vou colocar um ID, que eu vou programar daqui a pouco, o ID, que eu vou chamar de lista. Ok? Lista. Perfeito. Agora, o que eu faço? Agora, nós vamos salvar para ver como é que está isso aqui. Ó. Arquivo, salvar. Salvei, eu vou colocar numa pasta, na minha área de trabalho, dentro da pasta Carlos, tá vendo?
E aqui eu vou criar uma pasta chamada aula. Aula. E aqui dentro eu vou criar um nome padrão. Todo documento web raiz quer dizer que começa a partir dele, eu chamo o nome de index. Ok? Agora a gente vai ver. Vou aqui no navegador, área de trabalho, pasta Carlos, aula. Vou dar 2 cliques aqui, ou abrir com Edge. Tá aqui, ó. Então, pessoal, o objetivo é o quê? É a gente criar um códigozinho que apareça lá. Limpeza. Limpeza da casa. Quando eu clico em adicionar, ele tem que descer. Só que nós não programamos ainda. Então, são cenas dos próximos capítulos. Então, pessoal, prosseguindo. Agora, eu vou aqui, vou configurar o estilo, né? Nós vamos configurar o estilo da lista, ok? Então, como aqui também é HTML, por isso eu coloco esse comentário aqui. Então, nós vamos configurar o estilo ou formatação, tá? Da lista. Ok, coruja? Então, aí nós vamos criar o espaço para isso, que é o style, a palavra reservada style. Quando dou enter, ele gera. A ideia é fantástica, né? Ela gera para mim automaticamente. Né? Então, tudo que eu configurar de formatação vai estar aqui. Aí aqui eu vou colocar o elemento L, aquele que eu coloquei lá embaixo, né? Lá na linha 20, tá vendo? Aqui eu vou configurar a minha UL, tá? Como uma list style. Agora aqui, pessoal, nós vamos remover os marcadores. Por isso eu vou colocar none, tá? E padding de 0. Padding 0. Então aqui nós removemos remove marcadores. Como, pessoal, agora nós estamos dentro do style, o comentário é o outro. Tá vendo? É diferente do comentário no HTML. Aqui é HTML, aqui é CSS, e você vai ver que o comentário para o JavaScript é um terceiro diferente, cheio de regrinhas, né? Então, agora vamos configurar o elemento. LI. O elemento, por sua vez, vai ter um padding de 5 pixels, tá? Um padzinho de 5 pixels, ok? Vamos configurar também a borda do botão, tá? Uma border button, um tipo de borda para meu LI, que vai ser de 1 pixel, e vai ser solid. E também vai ter essa cor aqui, ó. Tá? Então, aqui nós vamos colocar DDD, lembrando que cor ele trabalha com valores hexadecimal, tá? Por isso o caractere D. E vamos também configurar o cursor, o tipo de cursor. Cursor pointer, como você está vendo aí. Agora, então, isso aqui é a configuração padrão, tá? Do elemento da lista. Agora eu preciso configurar quando foi concluída.
a tarefa foi concluída. Por isso eu coloco li ponto concluída, né? Quando tiver concluída, eu quero que tenha essa tarefa aqui, ó. O texto esteja decorado com um traçozinho, por isso eu coloco line true e mudo de cor. Vou botar uma cor bem color, botar uma cor bem cheguei aqui, tá? Botar chocolate. Perfeito? Então, aqui nós acabamos de fazer o estilo para a tarefa concluída. Ok? Ok, coruja? Então, fizemos o estilo da tarefa quando foi concluída. Beleza. Agora, vamos configurar o script. Ok, coruja? Então, aqui nós vamos configurar o código JavaScript, ok? Então, aqui, ainda é HTML, estou colocando comentário. Então, aqui vai vir o quê? Os códigos em JS. Aí, eu coloco a palavra reservado script e a ideia se encarrega. Quando dou Enter, tá vendo? A tag de abertura, a tag de encerramento, tudo que estiver aqui dentro, início, fim de JS. Ok, coruja? Então, ó, prosseguindo. Agora eu vou criar uma constante, uma variável que não vai mudar o nome, não vai mudar o seu conteúdo, por isso é const, tá? Aí, o que eu vou chamar de tarefa de entrada, input. Estou usando o padrão Camel Case. O padrão Camel Case é um padrão que quando você, tá vendo aqui no adicionar, eu comi um i aqui, tá vendo? Adicionar tarefa. O padrão Camel Case é um padrão que a partir da segunda, quando nós usamos palavras que é mais de uma, da segunda em diante a primeira letra é maiúscula. Por isso é tarefa input aqui e adicionar tarefa aqui, tá vendo? Você vai ver que alguns métodos JavaScript, quando possuem mais de uma palavra, você vai ver que da segunda em diante segue o padrão Camel Case. Tá? Então, tarefa, input. Agora, o que eu vou fazer? Ele vai receber o meu documento, o meu elemento chamado tarefa, que é esse carinha aqui. Para isso, eu faço menção ao documento, ponto. Agora eu vou pegar o elemento get element by id, e o nome dele que é tarefa. Então, tarefa. Ok, coruja? Agora, nós vamos vir aqui em const. Const, eu vou chamar o texto, tá? De novo, const. Agora eu vou extrair o texto do objeto tarefa input, que é o tarefa de entrada, né? Aqui eu vou fazer o quê? Agora eu vou repetir tarefa input. Vou pegar o métodozinho responsável, que é o value. Tarefa input, o valor dele, removido. Aí eu uso esse método aqui, o trim, removido de espaço. Então, o trim é um métodozinho que, ou seja, value me retorna um valor. Agora, o trim, ele, caso o valor tenha algum espaço, ele remove. Então, o trim remove espaço. Ok, pessoal? Continuando. Agora que eu fiz isso, agora eu vou comparar o texto, se o texto está vazio. Se está vazio, eu não faço nada. Se o texto... Aí, ó, repare o que aconteceu aqui. Quando eu dei menos, sinal de maior, ele
automaticamente mudou para essa seta. Por quê? Porque eu tenho um recurso, né, que a gente aqui você usar a ideia é como se fosse você entrar no self-service. E para você poder escolher os recursos, você tem essa aqui no canto superior, no canto esquerdo, né, na vertical, eu tenho os controles de cima para baixo, eu tenho o terceiro, tá vendo? O terceiro é a extensão. Então, a minha extensão que eu coloquei, ele é uma extensão que pega os caracteres e muda. Como você pode ver aqui, ó. Agora aqui, ó, no texto, por que eu estou falando isso aqui? Aqui tem a lei 28, eu preciso dizer que texto é diferente. O diferente do JavaScript é exclamação igual. Tá vendo? Botei exclamação. Quando eu botar o igual, ele vai mudar para aquele caractere diferente que nós aprendemos lá no ensino fundamental. Ó, tá vendo? Ele mudou para mim. Se texto for diferente de vazio, aí, como aqui eu começo um bloco, tá? Por isso eu coloco abre, fecha, colchete. Só que o que acontece aqui, pessoal? Eu acabei esquecendo. Eu tenho que criar a função on click, que é essa aqui, ó. A função adicionar tarefa. Então, esse código aqui tem que estar dentro dessa função. Por isso, vou dar um Ctrl Z de novo. Vou dar um recortar. E aqui eu coloco function, a palavra da função, e o nome da função que eu quero, que é adicionar tarefa. Eu acabei esquecendo dessa função, pessoal. Perdão, tá? Aqui no adicionar tarefa, pessoal, quando eu clicar, ele vai executar aqueles códigos que eu coloquei. Então, por isso que agora eu vou dar um Ctrl V. Tá vendo? Então, ele colocou tudo aqui dentro da função. Inclusive o meu if, tá vendo? Então, quando eu clicar em adicionar tarefas, ele vai me executar uma sequência de etapas, né? Que nós estamos programando aqui, tá vendo? Primeiro, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o objeto tarefa e vai colocar ele como tarefa input. Por sua vez, eu quero extrair do objeto tarefa o textozinho que a pessoa entrou. Aí é a próxima linha, tá vendo? Eu pego o meu objeto tarefa e pego o método value. Só que eu também estou preocupado de tirar os espaços, por isso eu uso o método trim. Agora aqui eu estou comparando se o texto, se for igual a vazio, ele não vai entrar. Agora, se for diferente, eu quero que entre. Por isso eu usei aqui o diferente. Então, pessoal, prosseguindo aqui, na linha 30, agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar o meu LI. Para isso, criar o meu LI, eu vou ter que ir lá, document, ponto, eu vou criar um elemento. Por isso eu estou usando o método create element, tá vendo? Create element e vou dizer quem é esse carinha. Esse carinha é o LI da minha UL, tá vendo? Eu não criei aqui, eu estou criando aqui, ó. Para manipular via programação, né? Então, aqui agora nós vamos criar um novo, vou botar o comentário para saber que nós estamos criando um novo item da lista. Da lista, tá, pessoal? Quem é essa lista? Daqui, ó, da linha 22. Agora, criei o elemento, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar o meu objeto LI que foi criado e vou pegar o método inner text, tá? O meu método inner text vai receber o quê? Vai receber o conteúdo do texto, da minha variável texto. Perfeito? Então, ele vai adicionar a lista dessa forma.
Né? Adicionei. Agora, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que, ao clicar, riscar a tarefa. Então, nós vamos agora programar isso, ok, pessoal? Então, agora, para programar isso, eu vou de novo no LI. Tá? Eu quero que risque o elemento. Então, aqui no LI, quando ele for clicado, por isso eu estou clicando no método onClick, tá vendo aqui? Ó? Quando for clicado, eu quero que ele receba uma função. Função, abre, fecha, e agora eu vou programar a minha função. Né? Eu vou dizer para ele, então agora eu vou acionar quem? Vou acionar esse carinha aqui de cima, tá, pessoal? Ó, tá vendo aqui, ó? Eu quero que a minha lista mude a aparência, então eu vou acionar esse carinha aqui agora, concluída. Para isso, eu vou dizer para ele que eu vou programar diz, no próprio evento, diz, ponto, class list, ou seja, vou pegar a minha lista, a classe de lista. Aí, ai, meu Deus, deixa eu dar um zoom aqui, um Ctrl Z aqui. Class list, tá? Ponto, métodozinho toggle. Agora, o nome que eu quero acionar aqui, que é o concluída. Ok, coruja? Aí aqui agora eu coloco um ponto e vírgula, que é um JavaScript, e também coloco um ponto e vírgula aqui no final. Então, acabei de programar ao clicar riscar a tarefa. Agora, o que a gente vai fazer? Agora eu preciso limpar o campo. Tá? Tarefa, input, ponto, valor, né? O valor, eu estou passando o quê? Vazio. Então, eu limpo o campo. Vou botar o comentário para você saber. Limpa o campo. Então, agora nós vamos executar. Ok, coruja? Vamos executar. Eu vou salvar. Salvei. Vou vir aqui. Botão direito. Abrir com. Vou abrir com o Firefox. Né? Aí, abrir lá com o Firefox. Vou botar um do lado do outro para você poder comparar o código aqui, ó. Tá? Vou trazer o Firefox aqui. Então, coruja. Então, recapitulando, tá? Aqui nós temos, na linha 18, o body, que é o corpo, tudo que está sendo exibido na página é o tal do body, tá vendo? Aqui no cabeçalho, no head, do 3 ao 6, no head, né? Eu tenho aqui o title, né? Que é o que você está vendo a lista de tarefas aqui, ó, na guia, tá vendo? O nome da guia. Então, e aqui a configuração do estilo, né? Então, basicamente, o que é mostrado, o que você está vendo ali, são essas duas linhas, 19 e a 20. Na 19, eu tenho o input text, tarefa, que é esse carinha aqui, que eu vou agora escrever limpar a casa. Vou desativar a letra maiúscula e vou adicionar. Esse botãozinho adicionar é a linha 20, button, cujo o método evento onClick, eu aciono quem? O método adicionar tarefa, que é a minha função JavaScript, que está lá embaixo, lá a partir da linha 25. Então, quando eu clico aqui no adicionar tarefa, tá? Quando eu clico no adicionar tarefa, ele deveria ter adicionado. Não adicionou.
Vamos ver o que está acontecendo aqui. Tá? Vamos ver o que está acontecendo. Tá? Aqui eu estou adicionando. A primeira coisa que ele chama essa função, né, 25, a tarefa. Então, aqui eu estou resgatando o que eu escrevi lá e estou colocando aonde? Em tarefa input. Resgatei, né? Documento, get, element by ID. Eu não lembro se eu tinha salvado. Salvei. Resgatei. Aí agora eu preciso o quê? Eu preciso extrair o texto que está lá. Para extrair o texto, eu estou usando o objeto tarefa input, o método dele value, e eu quero extrair um texto sem espaço, por isso estou usando o método trim. E aqui eu estou fazendo a comparação. Se o texto for igual a vazio, se for igual a vazio, eu vou criar o método li, desculpa, eu vou criar o objeto li, né? Que vai ser criado aqui do novo item, tá vendo aqui, ó? Né? Document.create.li. Aí depois o que eu faço? Depois eu vou aqui e vou pegar o li, né? E vou adicionar o texto. Agora, adicionei o texto resgatado. Agora aqui nós vamos configurar o quê? Ao clicar, riscar a tarefa. li.onClick. E eu esqueci, pessoal, de botar o comando para adicionar na lista. Foi uma falha minha aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar, né, o adiciona na lista. Para isso, nós vamos usar o quê? O document ponto get element by ID. Eu tenho que fazer referência à lista. Tem que fazer referência a esse carinha aqui, ó. Get element by ID. Lista. E vou dizer que é um filho. Ponto. Vou usar o método append, né? Append shield. Append shield de quê? De li. Era o que estava faltando. Eu acho que agora vai executar. Ok, coruja? Então estava faltando adicionar na lista. Eu acho que agora vai executar, salvo, e vou fazer a mesma coisa. Tá? Salvei. Aqui eu vou dar um F5 para atualizar a página. Atualizei. Então, aqui agora nós vamos continuar aqui, ó. Paramos aqui, né? Então, aqui na linha 19, eu vou digitar algo. Limpar a vidraça. Aí, quando eu adicionar, aí vai acontecer o 26 aqui, ó. Ele vai resgatar, vai jogar dentro o método em tarefa input, e, por sua vez, eu preciso resgatar isso aqui, ó, o texto limpar a vidraça. Né? Então, por isso, do objeto tarefa input, eu estou pegando o métodozinho value e o método string, que remove o espaço, e jogando dentro de texto. Né? Jogando dentro de texto, eu preciso verificar se não foi nada vazio. Ó. Eu preciso verificar isso aqui. Ó. Preciso verificar isso aqui. Ó. Se for vazio, eu não quero que aconteça nada. Ó. Tá vendo? Por isso, a gente colocou lá se texto foi igual vazio. Então, aqui eu vou colocar o quê? Eu vou pagar aqui, que eu fiz um monte de abobrinha, eu vou botar limpar a vidraça. Quando eu limpar a vidraça, né, eu quero criar o elemento, quero jogar o elemento dentro do meu objeto ali, para depois, né, se eu for clicar nele, eu ativo isso aqui, ó, on click. Caso contrário, eu quero que aconteça o quê? Eu quero que o meu li seja adicionado ao meu objeto lista. Então, vamos ver o que acontece. Tá lá, foi. Agora a gente vai colocar mais alguma coisa aqui.
mais alguns itens. Lavar a louça. Adicionei. Tá perfeito. Varrer o quintal. Quintal. Adiciono. E agora eu clico. Ah lá, perfeito. Ó. Então, está acontecendo isso aqui. Ó. Ao clicar, risca. Né? Ou seja, quando eu clico, ele risca, cliquei de novo, tira. Tá vendo? Então, pessoal, Coruja, você que está me assistindo, tá? Deixa eu trazer de volta aqui a apresentação, nosso exercício. Deixa eu trazer de volta aqui agora o navegador, tá? E nós vamos parar por aqui. Espero que você tenha gostado da nossa, da nossa tarefa, tá bom? Vamos parar por aqui e até a próxima, tá? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, avalie o nosso encontro Coruja lá no formularzinho de Encontro Coruja. Um forte abraço e até a próxima.